Estou aqui com a Gilmara, uma grande amiga de vida, não vou falar em anos, né? E ela é uma geneticista. E após uma palestra que ela fez na Unico, nós nos encontramos e eu resolvi saber quem eu sou pelo teste do DNA. Eu fiquei encantada com tudo o que esses marcadores genéticos podem nos oferecer. Gilmara, primeiro, obrigada. Eu fiquei enlouquecida na sua palestra, no seu trabalho, e resolvi fazer. E eu quero que você explique um pouco quem é a Gilmara profissionalmente. Ju, assim eu posso dizer. Juliana, amiga de vida. Delícia ouvir isso. Esse reencontro não foi por acaso. A Gilmara é bióloga, geneticista, doutora em genética, uma formação bastante robusta, tem uma USP ali que vai permear toda essa formação. E fui docente por muitos anos, inclusive a gente se encontrou numa palestra, e tenho a Gênitos. A Gênitos é uma empresa de consultoria em testes genéticos, onde a gente faz a adequação desses testes, faz a conduta junto com uma nutrigeneticista, então eu faço a interpretação desses testes e junto comigo a nutrigeneticista faz toda a conduta personalizada, adequação de plano alimentar, formulação de nutracêuticos, prescrição de nutracêuticos e tudo mais. E a gente faz um acompanhamento com esse paciente por pelo menos 90 dias, após a entrega dos resultados do teste genético. Esse teste genético, ele tem uma tecnologia israelense que faz toda essa análise, então a gente faz a coleta aqui no Brasil, mas esse teste é enviado para Israel, onde as informações são coletadas e são trabalhadas. Esses dados voltam para cá e eu vou fazer toda a interpretação destas informações e adequar para a realidade do paciente. Então, a gente procura alinhar com as queixas do paciente. Eu tenho uma dificuldade para emagrecimento, eu não respondo à dieta que foi passada para mim. Nós somos únicos. Então, uma dieta padrão não vai apresentar uma mesma resposta para todas as pessoas. Algumas pessoas respondem bem ao low carb, outras mais a uma cetogênica, outras não respondem ao jejum intermitente. Por quê? E a gente consegue observar isso porque, às vezes, pessoas que apresentam alguns polimorfismos, pequenas mudanças no DNA, que nos difere de pessoa para pessoa, que nos faz únicos, é isso que nos faz únicos, faz com que a gente, por exemplo, tenha lá uma degradação mais rápida de uma dopamina, que faz com que a gente fique um pouco mais ativo ali, né, mais no sentido de excitabilidade maior, e a gente não consegue ter uma boa resposta nesse indivíduo com um jejum intermitente. Né? Ele não vai ter uma boa resposta. Isso não vai modular essa condição de modo efetivo nesse paciente. Então, o que o teste genético traz? Não somente essa parte levada a emagrecimento, a parte das dietas e tudo mais, mas resposta a medicamentos de uma forma mais efetiva, ao treino, né? Então você consegue, a partir do teste genético, evidenciar quais são o seu predomínio de fibras musculares e a partir daí, como claro, trazendo essas informações para o orientador físico, ele compõe o melhor tipo de treino para você, adequado ao seu componente genético. Então, claro, os resultados serão muito mais significativos. É um mundo meio mágico, assim, né? Porque, assim, o indivíduo é único, não tem porquê você fazer o mesmo treino que eu. Não. O indivíduo é único, não tem porquê eu tomar o mesmo nutracêutico que você. E eu já sabia do seu trabalho, mas eu não me aprofundava, E aí, quando eu vi falar, eu falei, gente... Você foi tocada. Eu fui tocada, porque assim, ela fez um teste no time de futebol, gente,
E eles descobriram, a partir do teste genético, que um jogador estava na posição errada. Por isso que ele não rendia. Gente, vocês estão entendendo o que é isso? Vocês já imaginaram pegar uma criança e fazer um teste genético onde você vai conhecer essa criança e ao longo da vida poder acompanhar exatamente com aquilo que ela precisa? Exatamente. Isso dá para saber se essa criança pode futuramente desenvolver um câncer? Sim. Inclusive, não somente isso que eu relatei agora em relação a dietas e tudo mais, mas a gente consegue, e é importante a gente ressaltar, esse é o tipo de exame genético que evidencia risco, predisposições. A gente não está falando de um teste genético diagnóstico. Então, o poder desse teste está no sentido da gente descobrir os nossos riscos e trabalhar no sentido de prevenção, né? Então, eu tenho um risco aumentado para Alzheimer tardio. O que eu posso fazer com adequação de nutracêuticos adequados para mim, um plano alimentar à base que tenha maior composição de antioxidantes, uma dieta mais anti-inflamatória, que vai, então, atenuar todas essas informações genéticas que eu carrego, que podem, no futuro, manifestar um Alzheimer tardio. Então, eu vou atuar em prevenção. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Agora, a gente precisa de longevidade saudável. E é isso que a gente busca e a gente que aplica com o teste genético. E aí, pessoal, é assim, a gente escolhe marcadores. Então, vamos supor, eu com 52 anos, entrando na menopausa, fazendo academia, tenho histórico de doenças de Alzheimer na família, né? E assim, o que eu vou escolher? Quais são os marcadores que eu vou escolher para que eu possa viver a minha velhice, se Deus quiser, longa Sim. e bem? A gente tem os chamados painéis genéticos. Então, isso. dentro desses painéis, há um desenho de genes e polimorfismos, ou seja, pequenas mudanças nesses genes que estão associadas a diferentes características. Então, por exemplo, um painel saúde da mulher. Nesse painel saúde da mulher, a gente consegue evidenciar informações a respeito de metabolismo de nutrientes. Então, às vezes, sabe aquela história? O indivíduo faz uma suplementação de vitamina D e ele vai lá, faz o exame e está em 30, em 20. Mas, eu fiz uma entrada de dose de ataque. Você tem que ter dose de manutenção, porque você é o típico indivíduo que geneticamente exibe um polimorfismo que faz você declinar mais rapidamente. Assim como vitamina A, vitamina C, todas as outras vitaminas, que no total, né, no modo global, a gente sabe que todas elas exibem papéis muito importantes na nossa homeostase, na nossa saúde como um todo. A composição corporal. Eu tenho tendência à obesidade, eu tenho tendência à diabetes. Mas isso a minha família tem. Isso não significa que você também deve ter, deve manifestar. O fato de você carregar uma informação genética não significa que você vai apresentar aquilo em algum momento da sua vida. A gente consegue evidenciar também a condição de doenças voltadas para a saúde da mulher, por exemplo, câncer de mama, câncer de útero, câncer endometrial, câncer de ovário, endometriose, síndrome de ovário policístico. Então, a gente consegue trabalhar todas estas informações. E aí, a tentativa de você dizer agora há pouco, o quão importante é fazer isso nos pequenos. Eu estou assim, gente. Você consegue fazer essa abordagem desde pequeno, alinhando todas essas informações, fazendo com que ele não as manifeste no futuro. Então, assim, gente, a gente vem mesmo para uma tendência que em muitos países já tem, não é medicina curativa. Não. É a medicina preventiva. E assim, as pessoas querem viver mais, as pessoas têm condições hoje de viver mais. E com saúde, e se conhecendo. Porque assim, gente, eu realmente fiquei
encantada. Eu já queria que todo mundo fizesse. É transformador. Todo mundo fizesse, porque é transformador. Vocês imaginam tudo que a gente pode evitar, porque não estamos falando numa medicina curativa, como a Juma. Ele não vai diagnosticar, ele vai te dizer, se cuida aí, nesse lugar, toma isso aqui, porque você corre o risco. Escolher as melhores rotas. Escolha melhores, exatamente. A partir do momento que eu conheço o meu componente genético, eu vou fazer as melhores escolhas. Aí eu tenho a minha rota de assertividade para caminhar. É isso. E assim, isso não quer dizer que você não vai precisar de um médico. Não, muito pelo contrário. Só que você vai exatamente onde você precisa, você vai saber o profissional. Exatamente. Procurar aquele que realmente você tem maior necessidade de atenção. Então, se dá lá no seu laudo genético que você tem um alto risco para câncer coloretal, né? Você vai com toda certeza, não pode desmerecer os exames periódicos, de imagem e tantos outros que são alinhados para essa condição, porque faz parte também do caráter preventivo, né? Mas você já sabe que você tem um alto risco, então você vai ficar em alerta, o que não significa que você realmente vai ter. Ô, gente, agora uma coisa assim que eu fiquei. Vocês sabiam que existem esses testes para os pets? Não. Existe. Aí arrasou. Aí, porque assim, nós estamos falando, né, aqui da Botica Persona, dentro da Botica Persona, de testes em humanos. Mas, Gilmara, a gente consegue também, que é um assunto para depois, que a gente faz aí um outro apanhado de informação, porque hoje os pets também merecem esta nova forma de cuidado com a saúde deles. Mesmo porque, né, gente? Família, né? Faz parte da nossa família. Então, o cuidado é o mesmo. O mesmo. Depois eu venho contar para vocês os resultados do meu teste genético, que eu tô assim, ai, eu amei, gente, eu tô me sentindo, na medicina do futuro. Já tá. E isso vem muito de encontro, gente, ao indivíduo que é único mesmo. A farmácia de manipulação, ela já se difere da indústria por conta disso. Eu vou fazer a fórmula para você. Exatamente. A nutricionista vai poder olhar aquele teste e falar, opa, isso realmente é importante para você. Então, assim, você sai do todo. Você já imaginou você ser olhada como um ser único, que é o que você é, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, né, multidisciplinar? Sim. Porque é isso que a gente tem que você trabalhar. envolve todas as áreas, né, tendo como eixo central o seu componente genético. O seu componente genético. Vocês imaginaram o que é isso, gente? Ó, quem quiser saber mais, nós vamos deixar o contato. Sim. A gente pode deixar depois no link, né? A Gênitos, o telefone, Instagram, para que vocês entrem em contato. A avaliação, a conversa comigo não tem custo, eu gosto de conhecer as queixas, para que a gente depois possa alinhar a melhor estratégia, a melhor investigação dentro dos 38 quase painéis que nós temos no nosso portfólio. Vai ser um prazer atender. E eu, assim, quando ela começou a falar da aula, lá na aula, tudo, eu falei, gente, isso deve ser uma... Gente, vocês não estão entendendo. Só entrei em contato para conhecer, porque nós estamos falando de vida, nós estamos falando de saúde. Investimento em saúde. Né? Eu acho que o papel do farmacêutico, Gilmar, é esse. É o papel, né, do geneticista, de qualquer profissional da saúde, cuidar. E para mim, essa questão do preventivo, ela assume um protagonismo enlouquecedora. E eu acho que é o futuro. É o futuro que já chegou. Nós estamos vivendo ele. Há muito tempo a gente conseguia fazer um teste genético para os Estados Unidos, e que era bastante oneroso.
né? Por conta de toda a logística. Hoje a gente consegue fazer isso, a coleta desse material, a gente tem um suporte bastante efetivo que nos assegura com seriedade dentro daqui do Brasil, né, no cenário brasileiro, mas a nossa tecnologia é israelense. Então, por que a Gilmara escolheu isso? Porque a Gilmara já fez parte de uma bancada de laboratório e foi atrás das melhores propostas de tecnologia para trazer isso para os pacientes. Eu acho que isso é muito importante, Gilmara. Eu tenho, vamos supor, eu tenho um filho que mora em Nova Mutum, Mato Grosso. Eu quero esse teste genético para fazer no meu neto, José Henrique, que tem 3 meses. A partir de quando fazer e como que se dá esse... Eu posso falar, Gilmar, eu quero fazer no José Henrique. Perfeitamente. Então, gente, vocês estão vendo? A gente tem uma logística que consegue, que possibilita essa coleta, essa consulta, obviamente que ele é menor, então ele vai ser representado pelo pai e pela mãe. Mas a gente consegue fazer essa coleta via envio, né, desse kit coleta para qualquer lugar, inclusive fora do Brasil, né? A gente consegue atender pacientes tanto aqui quanto fora do Brasil. Ó, nós vamos deixar o contato da Gilmara no nosso Instagram. Vamos colocar esse bate-papo, vai ficar na íntegra. E, gente, não percam essa oportunidade. E a gente está vendo tanta coisa acontecendo, que do mesmo jeito que as doenças estão vindo muito rápido, mas a medicina também vem. Sim. E esse teste genético vai ajudar muita gente a se conhecer e a estabelecer um caminho para que a gente possa ficar bem. Com precisão. Tá bom? De decisão. Muito obrigada, minha querida. Depois eu venho contar para vocês, viu, gente? Depois a gente vai fazer parte 2 com os resultados. Obrigada, gente.